Abriu aqui o Povo News diante desse balanço, né, dos recursos que foram aprovados pelo governo Lula para artistas de várias áreas, um montante aí de mais de 16 bilhões de reais. E para debater esse assunto com a gente aqui hoje, nós vamos receber Gabriel Peter, ele que é professor e produtor cultural, e também Rodrigo Marinho, advogado e mestre em Direito Constitucional. Gabriel, Rodrigo, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Povo News. Vamos começar então com o Rodrigo Marinho. Rodrigo, o que você acha dessa postura que o atual governo federal vem tendo em relação à cultura, em relação à Lei Rouanet, e principalmente qual a sua opinião sobre esses valores que foram aí aprovados pelo Ministério da Cultura, 16 bilhões? Boa noite. Olá, boa noite Raquel, boa noite Tito, prazer falar com vocês, boa noite Gabriel. É interessante falar sobre esse tema porque nos últimos anos você via os artistas fazendo campanha, fazendo manifestação, fazendo vídeos sobre queimadas na Amazônia, né? Hoje os manauaras e o Amazonas estão pegando fogo, né? Situação lá de calamidade. Hoje a fumaça absurda, seca em várias partes da localização, como nunca antes já tinha acontecido em Manaus, e você vê os artistas calados. Isso não é à toa. Só para entender os números, em 2017 foram 6 bilhões, 2018 6 bilhões, esse valor cai para 3,78 bilhões, depois 4, 2,36, 3,45. Olha o valor que vai em 2023. 16,38 bilhões de reais. Ou seja, o dinheiro dos pagadores de impostos que deveria ir para a saúde, para a segurança, para a educação, né? Um ano que todos os brasileiros sentiram que a violência aumentou. Nem se fala o quanto a violência aumentou. E esse valor está se colocando aqui dessa forma. Alguns vão dizer, não, Rodrigo, são artistas mais pobres. Não, né? Muitas vezes são para grandes artistas, para quem tem muito recurso, para quem tem muita condição. E o pior, é um dinheiro direcionado para aquele que você não gosta muitas vezes da cultura. Ou seja, o Brasil, os pagadores de impostos pagam para aquela cultura que eles não querem que seja disseminada. E isso não é e nunca deveria ser o papel do governo. Gabriel, agora a sua opinião, a sua visão em relação a esse assunto. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, assim, eu acho que tão eloquente quanto essa questão do silêncio da classe artística, né? E eu não sei exatamente de que classe artística se está falando, de forma geral, né? Porque é uma classe muito complexa. Também é muito eloquente a questão sobre o silêncio em relação aos palestinos, né? O massacre dos palestinos. Eu também acrescentaria isso, né? Mas a gente não está aqui para falar nem sobre a Amazônia, nem sobre os palestinos especificamente, né? Mas sobre leis de fomento. Que elas são fundamentais, que elas não são implementadas exclusivamente no Brasil e que representam um estímulo para a classe produtora e não só de artistas, né? Colocando entre aspas, porque assim, em princípio, qualquer pessoa física e jurídica pode captar pela Lei Rouanet. Né? Então, é um erro assim, atribuir que artistas, né, com muitas aspas, são as pessoas, são os clientes, digamos assim, preferenciais da Lei Rouanet. Qualquer pessoa pode captar. No Brasil se investe pouquíssimo em termos de cultura, né, em relação ao que ela gera em termos de empregos. Para você ter uma noção, em 2021, por exemplo, a gente teve para a agricultura e para a agroindústria 45 bilhões, né, de reais em incentivos. Para o setor cultural, né, foi bem menos. Né? Então, assim, o setor cultural em 2000, menos de 10% desse montante. Né? Em 2021, o setor cultural empregava 4,8 milhões de pessoas, né? Ou seja, 5,6% de toda a população empregada no Brasil. Alguns setores no Brasil, por exemplo, recebem isenções fiscais e geram muito menos emprego do que o setor cultural. E em alguns países, como a França, por exemplo, os incentivos fiscais para a cultura são muito maiores. Né? Então, na verdade, não são os pagadores de impostos, né, que vão estar sendo penalizados por isso, porque a maioria dos recursos que vêm para a Lei Rouanet, eles são oriundos de mecenato. E os recursos, o teto que é aprovado para a Lei Rouanet já é previsto em orçamento. Então, de qualquer forma, ele vai para a cultura. Né? Então, esses 16 bilhões, que eu acredito que seja uma iniciativa muito positiva para um setor que contribui tanto para o país, ele é adequado, não é o ideal, mas eu concordo em certo aspecto com o meu colega quando a gente fala sobre favorecimentos. Não é que existe um favorecimento,
mas existe uma tendência a que os projetos que são aprovados sejam aqueles preferencialmente, né, que são capitaneados por pessoas que já têm alguma visibilidade. E isso pode ser corrigido e deve ser corrigido. Bom, e agora eu entro com essa questão também, até coloquei antes aqui no programa, sobre essa diferença entre o que foi investido no governo anterior e o que foi investido só no primeiro ano, em relação a essa disparidade, levando em consideração também qual o investimento na área da cultura que foi feito no governo anterior e o que se faz agora. Vocês enxergam, né, e aí cada um de vocês vai falar, se há uma necessidade maior de investimento nesse primeiro ano em relação ao trabalho que foi ali feito ou não foi feito nos anos anteriores. Não existe dinheiro público, existe dinheiro dos pagadores de impostos. Qualquer dinheiro que sai do Estado vem dos pagadores de impostos. O governo não tem qualquer recurso, qualquer dinheiro. Qualquer centavo que sai dos cofres do Estado são dinheiro que é do povo, que pertence ao povo e que deveria, obviamente, ficar no bolso do povo. E se o povo quisesse, ele escolhesse qual era a melhor cultura e qual era o melhor caminho que ele iria se desenvolver. A ideia de cota, subsídio, isso vale para a agricultura, vale para a cultura, vale para qualquer um, para mim é completamente equivocado e não deveria acontecer. Né? O dinheiro deveria ficar no bolso das pessoas e você teria que ter, aí sim, uma máquina de Estado menor, exatamente para que o Estado gastasse menos o dinheiro dos pagadores de impostos, né? Que ficasse mais dinheiro no bolso das pessoas e menos dinheiro do Estado. Né? O Estado hoje faz uma correção, por exemplo, da sua para pagar o seu déficit por meio da receita, né? De que nós todos vamos pagar mais impostos, não por meio da despesa, que é onde ele deveria ficar. Quanto à questão da cultura, se ela vai ou não investimento, esse investimento deveria ser, obviamente, privado. Até as pessoas que gostam de determinado artista vão pagar para determinado artista para ser acompanhado. Aquele artista que vai para lá vai ter a condição de fazer isso e vai caminhar a fazer isso. Na verdade, os melhores empreendimentos artísticos deram certo exatamente dessa forma, e os mais estranhos, os que costumam ser muitas vezes os mais equivocados, são exatamente aqueles que vêm com esse apoio, essa ajuda do Estado, é onde se costuma ter, né? Onde se tem muita facilidade para eventualmente se ter casos de corrupção. Bom, eu acho que existe dinheiro público e principalmente existe política pública. Quando a gente está falando de incentivo, a gente está falando de política pública. Existe essa contradição, até apontada por alguns clássicos, né, da economia, como o Polanyi, por exemplo, em que, claro, você vai ter os pagadores de impostos, digamos assim, que financiam o Estado, e, obviamente, a repartição desse montante é que vai determinar o que é uma política pública ou não. Então, respondendo à pergunta que foi colocada, no último governo, você teve uma perseguição declarada, né? O presidente anterior, entre outras coisas, declarou muitas vezes e reverberou um discurso que tem eco até hoje, de que a Lei Rouanet era uma lei para favorecer determinadas pessoas, né, determinados grupos e tal, e praticamente fez um desinvestimento, né, comparado ao que está sendo anunciado agora. E veja, é um anúncio, né, a gente ainda não tem uma regulamentação, né, então não se pode dizer que concretamente teremos 16 bilhões, né, para a classe artística. Quando se direciona uma política pública para a cultura, você não está só gastando dinheiro do contribuinte. E veja que há uma contradição nessa fala, porque é um investimento privado. O que a Lei Rouanet prevê? Você vai ter, entre pessoas físicas, você pode ter uma dedução de até 6% do imposto de renda. Né? É uma pessoa física, como eu, como qualquer um de vocês. As empresas, elas podem renunciar a um máximo de 4%, né, do lucro bruto delas. Então, assim, é a iniciativa privada que está financiando isso, quer queira, quer não. Né? E são eles que escolhem, porque, assim, eu sou produtor, né? E, assim, quando você vai pegar uma lei de incentivo, seja Rouanet, seja leis de mecenato estaduais, municipais, você vai ter que correr atrás do investidor. Né? Tanto é que você vai ver que em 2015, por exemplo, você teve mais de 6 mil projetos aprovados no site da Lei Rouanet, né? do MINC, desculpa, e só metade deles conseguiram efetivamente captar. E aí é que eu acho que está uma distorção, porque normalmente as pessoas que costumam receber esses recursos são aquelas que já têm alguma visibilidade, porque algumas empresas elas preferem praticar um marketing cultural do que propriamente, né, incentivar um projeto. Mas aí essas distorções aos poucos estão sendo corrigidas, como, por exemplo, a criação de cotas, né, para pessoas LGBTQIAP+, como cotas para pessoas negras,
né? Então, assim, também alguns projetos, alguns editais prevêem a inclusão das mulheres, de pessoas negras ou LGBTQIAP+, como um diferencial para pontuação extra. Então, são coisas que estão sendo corrigidas, mas que não distorcem o fato principal. Continua sendo um investimento privado, quer queira, quer não, mas o que se debate aqui, na verdade, é uma política pública, né? Existe dinheiro público, sim, é dos pagadores de impostos, mas existe também uma política pública. Há muito mais deduções, muito mais incentivos para setores que empregam e produzem muito menos do que o setor cultural. Perfeito, Gabriel. Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, assim como Rodrigo Marinho, mais uma vez, aí, de forma tão importante, trazendo também a sua visão de mundo em relação a esse assunto. Muito boa noite para você.